Eu posso falar da psicanálise, tá? E hoje a gente vê, por exemplo, muitas terapias alternativas, como ortomolecular, a homeopatia, e muitos médicos, né, que acreditam, que estão aceitando, que estão abertos para isso. Então, eu acho que funciona, né? Porque essa questão da homeopatia, sim, eu mesma sou uma usuária, eu uso em casa a homeopatia e sei que funciona. A espiritualidade também não pode ser vista apenas como um mero meio para melhorar a saúde. Então, se a pessoa se segurar apenas na questão da espiritualidade e não for procurar o profissional adequado, eu estou falando até no sentido de alertar as pessoas que têm uma fé muito grande e acreditam que isso é suficiente. É sempre necessário procurar um médico quando você tem um problema sério de saúde, não é? Ah, sim. Claro que sim, é como eu estou dizendo, você não pode defasar nenhum lado e nenhum outro, tá? E aí cabe também ao profissional ou a pessoa que ele está procurando uma medicina alternativa, né, uma corrente alternativa, ou mesmo a religião, cabe, né, aquela pessoa que ele está procurando, por quem ele optou, está orientando, está vendo aquele indivíduo como um todo e está orientando ele a procurar, então, um médico para se tratar fisicamente. E o que a gente diria para as pessoas que estão do outro lado nos assistindo e tem essa, ou por um lado ou por outro, não tem a fé, né, ou as pessoas que têm a fé e que não acreditam na medicina? Quer dizer, como é que a gente soma isso? Como é que a gente diz para a pessoa que está lá que as coisas devem caminhar juntas? O que a doutora diria para essa pessoa? Pensando nessa questão da psicanálise mesmo. Tá. Eu diria para ela procurar sentir o que está acontecendo com ela, porque é que ela está rejeitando um lado dela, seja espiritual ou seja físico. Quer dizer, o que ela está rejeitando, o que é nela, né? E eu diria também aos profissionais para trabalharem de forma ética. Então, não cabe nem a um lado julgar o outro e vice-versa, tá? Então, não cabe ao médico julgar a fé do seu paciente e também não cabe ao religioso julgar o trabalho do médico, tá? Então, ambos têm que caminhar juntos para o bem daquele indivíduo. Então, por exemplo, eu ouço, né, muitos religiosos estarem falando da religião, mas eles falam, não deixe de procurar o seu médico. A fé cura sim, mas não deixe de procurar o seu médico. Lógico, né? que é caminhar juntos mesmo, né? E também muitos médicos que falam, você, né, vai utilizar o remédio, mas você também tem que ter paz, né, essa paz de espírito, você tem que procurar, né, se manter bem, tranquilo, que isso trabalhar exatamente a espiritualidade. Vou convidá-la a continuar aqui com a gente no próximo bloco, a gente pode conversar mais um pouco. O nosso programa chegou ao final, mas antes eu quero fechar com a doutora Gláucia esse tema medicina e fé. A doutora estava comentando comigo sobre Freud. Qual o melhor exemplo que a gente pode dar para as pessoas sobre essa teoria do Freud? Tá. O Freud, a formação dele era médico, ele era um médico neurologista, né? E ele trabalhava no hospital como equipe médica. Então ele começou a perceber, né, que chegavam pacientes com sintomas físicos, mas que não tinham uma causa orgânica que justificasse aquilo. E elas eram mandadas embora para casa, né, como fingidas, simuladoras. Então ele chegou a fazer um teste, né, alguns testes de espetar uma agulha na perna de uma paciente que estava com paralisia, ela não sentia nada. Então ele dizia, não é possível, ela não pode estar fingindo, né? Não pode estar simulando. E foi isso que o levou a procurar o que estava além daquilo, né? Então, hoje, muitas pessoas falam da psicanálise como a medicina da alma, né? Quer dizer, ele foi mesmo buscar o que estava além. Então, a doença começa na alma antes de ir para o corpo. Com certeza, tá? Acho que é uma excelente definição. E, em função até da criação da psicanálise, é que começou a se dar essa abertura no campo médico, né? Para começar a enxergar e respeitar o homem como um todo. Então não cabe um lado e outro ficarem em briga, em conflito, mas sim juntar as duas coisas em função e benefício do próprio homem. Um exemplo que a doutora poderia dar para a gente dessa questão, dessa interação de medicina e fé, que acontece, por exemplo, nas UTIs? A UTI neonatal, né, em alguns hospitais hoje, eles fazem aquela terapia do bebê canguru. Então o bebê ele fica ligado à mãe, né, assim, no peito da mãe o tempo todo,
E, quer dizer, aquela relação emocional, né, espiritual, mental, né, e física, quer dizer, tudo junto ali, aquilo faz com que o bebê se recupere muito mais rápido. E acho que até para a mãe deve ser uma coisa mais tranquila, né? Porque afinal de contas ela está ajudando o bebê, Sim, né? claro, ela se sente participando na recuperação do filho, né? Até é o desejo dela, então... Muito bonito esse exemplo então, que a doutora Glaucia Araújo, psicanalista, trouxe para a gente hoje com essa questão de medicina e fé. Quer dizer, elas devem caminhar juntos, e eu acho que eu gostei muito do recado que a doutora Glaucia deu para as pessoas que exercem então a medicina e que não têm essa visão realmente crítica de que não é possível. Eu acho que é possível sim, até por esses exemplos, se Freud já acreditava lá atrás, e é um excelente exemplo dentro da psicanálise, por que não os médicos atualmente serem mais receptivos em relação à fé e aquelas pessoas que estão doentes e são pessoas cheias de fé também acreditar que é necessário ter um médico do outro lado para fazer uma composição bacana, né? Muito obrigada pela sua presença aqui hoje, doutora Glaucia. Obrigada. Eu queria fazer um convite aos seus telespectadores, tá? Eu sou do Instituto Brasileiro de Ciências e Psicanálise e nós oferecemos palestras gratuitas todos os sábados às 16 horas, onde nós abordamos diversos temas, inclusive esse. Ok. Tá bom? É só as pessoas ligarem e dar o nome. Estão todos convidados, então, e assistir as palestras, então, que a doutora Glaucia está comentando com a gente. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você. Eu desejo que você tenha um ótimo final de semana e nós temos um encontro marcado aqui segunda-feira às 14 horas. Fique com Deus e